Boa tarde. Vamos procurar fazer uma coisa que eu julgo que em Portugal se faz poucas vezes, que é começar a horas. Mas, uma vez que estão todos presentes, ou pelo menos estão muitos presentes, vale a pena, e é também algo que tem um pouco a ver com o tema deste livro, porque se há coisa que para mim pelo menos mais perturba muitas vezes o bom funcionamento das organizações, é as pessoas acharem que podem chegar sempre um bocadinho atrasadas. Eu tinha um amigo que dizia que quando a pessoa que chegava 5 minutos atrasado, multiplicava pelo número de pessoas presentes na reunião, e se fossem 10 ele tinha chegado 50 minutos atrasado. Porque tinha feito perder 50 minutos no total àquelas pessoas que ali estavam. Bem, mas isto é apenas para dizer que ainda bem começamos a horas, porque este é um sinal positivo face a um livro que em muitos aspectos é um soco no estômago. Não sei quem é que já teve a oportunidade de o ler. Ele tem propostas, podemos mais adiante falar delas, mas é um livro que, para quem, como é o meu caso, sempre trabalhou fora da administração pública e olhou para a administração pública como de fora, como cliente e como crítico do seu funcionamento, é um livro que ajuda, por um lado, a perceber a razão de ser de muitas críticas, ajuda a perceber algumas coisas que correm pior, permite perceber melhor o sentido de serviço público de muitos funcionários. Do meu ponto de vista pessoal, isso não é assim, talvez a parte mais surpreendente, já que o meu pai foi funcionário público e também um quadro superior da administração pública durante algumas décadas. Portanto, eu conheci um bocadinho por aí o que era a administração pública, mas eu, de facto, sempre vi isso de fora. E, de facto, quando não é preciso entrar muito no livro, basta chegar à página 8, que é logo a segunda página de texto, portanto, é logo ao princípio, e vem um conjunto de frases que nos deixam, que depois são desenvolvidas e sustentadas ao longo do livro e que nos deixam bastante perturbados. Eu não me importo se vou ler aqui um bocadinho. A quase irrelevância do papel da administração, com exceções, é certamente fruto de erros e incapacidades próprios dos seus dirigentes superiores, mas tem sobretudo que ver com o desempenho institucional que tem proporcionado aos governos ocuparem o palco e permitido também a instalação de militantes partidários que procuram capturar a administração. Com isso, resulta enviesado o equilíbrio de poderes fixados na lei e prejudicam-se tanto a formação de políticas públicas quanto necessariamente os resultados da governação. O presente desenho institucional tem provocado a fragmentação e desarticulação do serviço público, favorecido a interrupção das políticas de maior prazo e frustrado, assim, a resolução de problemas de maior complexidade na nossa sociedade, que são os que mais importam. Não permite uma avaliação distanciada, nem um debate consistente das opções governativas anteriores. Perde a perspectiva histórica e desperdiça o conhecimento adquirido. Afasta dirigentes e técnicos da administração pública que vêm perdendo capacidades profissionais para o exercício da ação executiva. Impede, com esse alargamento ao campo da rivalidade partidária, a formação de interesses gerais em resposta aos complexos e ameaçadores desafios internos e transnacionais com que nos defrontamos. Bem, eu li isto, fiquei cheio de vontade de ler o resto. Poderia... Tudo o que aqui está dito está muito bem fundamentado ao longo do livro e deixa-nos um retrato. Eu não sei se o António Araújo, da Fundação, já que está presente, está ali. Eu não sei porque é que o António publicou isto como retratos e não como ensaios, porque o livro tem um lado também de ensaio, no sentido em que tem também propostas para melhorar a administração pública. Mas agora, aquilo que talvez pudéssemos começar por conversar esteve 16 anos, salvo erro, como secretário-geral da Secretaria-Geral do Ministério, do Presidente do Conselho de Ministros, digamos, é talvez o lugar, está no centro da administração pública portuguesa. Trabalhou com Durão Barroso, Santana Lopes, José Sócrates, Passos Coelho e penso que ainda António Costa. Portanto, foram 5 primeiros ministros diferentes. Já perco provavelmente a conta aos ministros adjuntos, aos secretários de Estado adjuntos, aos ministros da Presidência e por aí adiante que por lá passaram. Uma das coisas que mais me impressionou ao ler este retrato é a ideia de que
a administração pública é muitas vezes tratada para a intendência e não para as políticas. É isso. Antes de responder ao Zé Manuel Fernandes, permita-me que eu deixe uma palavra de reconhecimento à Fundação Francisco Manuel dos Santos, que faz o que faz com 26 pessoas, e representando a Fundação, que reconheceu que havia interesse público no que está escrito, queria citar António Araújo e Nuno Quintas. E agradeço ao Zé Manuel Fernandes ter-se disposto a esta conversa de apresentação. A resposta é que é verdade que a administração pública está diminuída, que trata de aspectos menores e que está desarticulada. Eu escrevi este livro porque considero que é preciso romper o círculo vicioso da crítica indiscriminada à governabilidade do país. As notícias que aparecem nos jornais quanto a despesas dos membros do governo, as notícias que aparecem sobre nomeações, 1717 nomeações em 900 dias, a crítica indiscriminada à governabilidade degrada a política e não conduz a lado nenhum em termos de soluções. Este livro é uma chamada ao exercício de civismo, de responsabilidade, para que a sociedade civil possa exigir do Estado um desempenho diferente. E foi por isso que eu considerei que, tendo assistido à passagem de governos e a formulação dos problemas ser substancialmente a mesma, considerei que, então, há problemas que são do sistema. O sistema de exercício do poder executivo desequilibrou-se, está desequilibrado e, com este desequilíbrio, aprofunda os problemas da governabilidade do país. E um dos problemas foi o que citou, que é a chamada partidarização da administração pública. A participação da administração pública, no entanto, é apenas, se calhar, um destes aspectos, porque aquilo que resulta desta leitura é que um dos problemas da participação não é apenas os chamados jobs for the boys, é o esvaziamento de duas coisas, que aliás estavam aqui nesta breve citação. Por um lado, o esvaziamento de funções da alta administração pública, que é substituída pelo pessoal dos gabinetes, mas, por outro lado, também o apagar da memória da administração, isto é, o que se aprende ao longo do tempo vai-se quase sempre perdendo e as boas experiências não são retomadas, os erros são repetidos se for necessário, porque ninguém sabe que já foram provados erros. E isso é talvez até mais importante do que saber se há de facto muitos ou poucos jobs for the boys. É a ideia de que, e aqui faço a seguinte questão, um dos problemas que muitas vezes se fala e falou-se, por exemplo, durante a última campanha eleitoral, era que era necessário requalificar a administração pública, nomeadamente encontrando fórmulas de pagamento que permitissem premiar a alta administração pública, os quadros superiores, tornar esses lugares, de alguma forma, com alguma competitividade com os salários que são oferecidos para idênticas qualificações e experiência no setor privado, para conseguir ter inteligência, por assim dizer, dentro do Estado. Mas para que é que serve essa inteligência se depois é deitada fora? É isso mesmo.
o que é novo na abordagem que se faz no livro, no Centro do Poder, é considerar que a relação para o exercício do poder executivo, a relação entre os governos e a administração é uma relação que se desequilibrou pela prática em favor dos governos. E que a administração, apesar de ter valores profissionais individuais, que aceitam trabalhar mesmo com salários e com remunerações significativamente baixas, não conseguem nem ter um desempenho do qual nos possamos gabar, e estamos aqui alguns que estão em funções na administração, nem consegue a administração aproveitar e promover as suas boas práticas e requalificar-se. Portanto, o pagamento, sendo justo o aumento dos salários e das remunerações, e o mérito na administração, sendo imprescindíveis, devem fazer parte da revisão do equilíbrio de poderes, dos pesos e contrapesos. A administração pública tem poderes próprios que a lei lhe confere. E como o governo é o órgão superior da administração, o governo pode avocar alguns desses poderes. Aquilo que hoje em dia se passa é que, não avocando formalmente, os governos utilizam a administração pública, que está desarticulada, que está com falta de competências e que não consegue sequer refletir e promover as suas boas práticas que existem. Alguém me perguntou a propósito disso se eu não tinha dito isto ou não tinha escrito isto enquanto estava em funções. Nós todos escrevemos a propósito de uma e de outra coisa o que aqui vem internamente. Só é que não há ninguém para ouvir. Os ministérios estão organizados em silos, completamente separados uns dos outros. Estão aqui presentes secretários-gerais de outros ministérios. Para nós nos reunirmos era clandestinamente. Não há nenhuma instância formal para falarmos uns com os outros. Dentro do Ministério, os diretores-gerais estão todos em pé de igualdade. Falar com eles, se der para sim, é para sim. Se der para não, é para não. Se for para talvez, é para talvez. O único que liga tudo é o Ministro. Mas o Ministro tem mais que fazer. E o Ministro tem regras de outra natureza. O Governo tem regras e tem preceitos e tem competências que são diferentes das da administração. E é preciso tratar o Governo com as regras do Governo e a administração com as regras da administração. É por isso que eu defendo no livro que uma das medidas deve ser dissociar os ministros dos ministérios. Quem vai para ministro não tem necessariamente de ter o seu ministério. Isto tem legalmente está sustentado. É a primeira coisa que eles querem na lei orgânica, é ver com que direções gerais é que eu fico. Exatamente, é isso mesmo. Mas já hoje a presidência do Conselho de Ministros tem 5 ministros. E o Ministério da Educação tem 2. E o Ministério da Agricultura tem outros 2. Mas isto é neste governo.
Eu considero que a Assembleia da República se tem demitido de exercer as suas atribuições, nomeadamente em termos de estruturação e de organização da administração pública. Portanto, o que hoje existe com ministros com vários ministérios, existe porque este governo se organizou assim. E o que eu proponho é que se estabilize a orgânica da administração pública, porque se os ministérios trocam ou com os governos e muitas vezes trocam só por trocar o ministro, ninguém é capaz de tomar conta de casa nenhuma, nem de gerir coisíssima nenhuma, que é o que se passa hoje em dia. Uma das coisas que também refere é que dos primeiros, não especifica com quem, mas houve um dos primeiros ministros, penso que foi ministro ou secretário de Estado, já não me recordo, com quem lidou, lhe anunciou que não tinha cartão partidário, que nunca tinha tido, não tinha atividade política ou partidária. No entanto, nós sabemos hoje que uma parte da alta administração pública não se passa isso. Há muitas pessoas que têm essa atividade e isso coloca-nos, se quiser, um problema. Nós temos, às vezes atrevíamos a dizer que temos o pior de dois mundos. Nós temos um modelo, assim falando, não sei se vou dizer alguma asneira, mas corrija-me, há um modelo inglês em que a administração pública é muito estável e nós temos os charanfres a tomar conta dos ministros, e depois temos um modelo americano que é completamente ao contrário, curiosamente dois modelos anglo-saxónicos, em que no modelo americano tudo, quando muda uma presidência, muda 2.500 ou 5.000, não sei, um número enorme de funcionários. Aliás, já vamos em 2 anos de presidência de Trump e ainda estão para aí metade por nomear. E que é um modelo completamente diferente, é um modelo que pressupõe uma obediência política ao executivo. No modelo inglês é uma assessoria, digamos, é um aconselhamento técnico, uma orientação técnica e um prosseguimento. Nós conseguimos ter nomeações políticas numa estrutura que teoricamente é como a inglesa. A evolução que é preciso é uma evolução que tenha a ver com o nosso passado. Não há soluções prontas. Não há uma biblioteca onde ir buscar a melhor solução para o país. E, portanto, o nosso sistema no presente é ter comissões de serviço. No primeiro governo José Sócrates, a opção foi saírem todos os diretores-gerais com a saída dos governos, o que foi uma novidade introduzida na altura, durou pouco e em 2011 voltou ao princípio, comissões de serviço que cumprem o seu mandato, e alargou-se o período de 5 anos renovável por mais 5. E, portanto, a alternativa a este modelo que está agora seria optar por carreiras como os ingleses, ou voltar ao modelo José Sócrates do primeiro governo, que é os diretores-gerais saírem... Subsecretário de Estado. Subsecretário de Estado. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Isso significa governamentalizar totalmente a administração. Eu não opto nas soluções que proponho por essa solução, porque aprofunda os problemas da intermitência das políticas públicas, porque assegura muito mal as passagens de governo e penso que não é o adequado para as políticas de maior prazo, onde nós, a Europa e nós em Portugal, devemos prestar muito mais atenção. Optar por profissionais de carreira na administração à inglesa Reino Unido
gera problemas de corporativismo e fecha a administração ao exterior, o que também não parece bem. Acaba por se criar uma elite de burocratas cortada da sociedade, das empresas e das organizações. E, portanto, aquilo que eu defendo para romper este círculo vicioso da partidarização é que qualquer dirigente da administração, dirigente superior da administração, para vestir a camisola de dirigente superior da administração, suspende a sua militância partidária. Continua militante do partido, continua a ter cartão, mas suspende a militância e veste a camisola de um órgão que é diferente, tem uma natureza diferente da do governo, que é a administração pública. E durante esse período comporta-se como hierarquia da administração, para evitar que aconteça, como acontece em alguns casos, que um secretário-geral de um ministério em que o ministro caiu mantendo-se o governo, o secretário-geral foi-se embora. E quando se lhe falou para tratar de um assunto que era preciso tratar, ele respondeu: vou-me embora. O ministro foi embora, convidou-me porque eu sou amigo do ministro e, portanto, não tenho cá mais nada a fazer. Ora, este comportamento é um comportamento de comissário político em exercício de funções de hierarquia da administração. Descaracteriza a administração pública e a organização não faz o trabalho que deve fazer, que é assegurar a permanência quando os membros do governo mudam, e esses mudam pela política. E a política podem mudar de membro do governo as vezes todas que forem necessárias. Mas a administração tem de estar. E, portanto, o nosso modelo das comissões de serviço só devia ser revisto se tiver uma avaliação. Ora, nós somos muito maus em avaliação daquilo que fazemos. Recentemente vimos nos jornais que o Ministro da Educação ia reverter políticas do Ministro Crato. Alguém viu avaliações públicas das políticas do Ministro Crato e a compatibilização dessa avaliação com as medidas que agora vão ser postas ou vão ser revertidas? Aqui é a sociedade civil, são as organizações, são as empresas, somos nós todos que temos de exigir que se façam avaliações das políticas públicas. E em matéria de organização da administração, eu só acho defensável mudar de figurino se houver uma avaliação consistente que leve a concluir que se deve fazer de outra maneira. Eu gostava agora, enfim, não sei se não está propriamente no âmbito do livro, mas pode ajudar a compreender, é porque, como cliente da administração pública, tenho a noção de que há uma enorme heterogeneidade de qualidade na forma como, designadamente, os diferentes serviços se relacionam com os cidadãos. Talvez um exemplo mais claro disso seja uma área onde houve uma evolução, a meu ver, muito positiva, que foi a área dos serviços tributários, portanto, do fisco. Positiva no sentido é que é mais fácil a vida do cidadão, é evidente muito mais eficiente a cobrança de impostos também, portanto, mas também mais justa, há menos gente a fugir e, portanto, os que pagam, em princípio, pagarão de forma mais equilibrada, não pagam menos, mas isso é outros motivos que não cabem bem neste debate, mas onde há a percepção de que, quando surge um problema, havendo algumas regras que nós podemos contestar, de alguma forma há um interlocutor e as coisas resolvem-se. E passa-se praticamente o contrário quando falamos dos serviços da Segurança Social, onde
podem dar-nos razão, mas não acontece nada, onde há meses de espera por coisas que podiam acontecer, deviam acontecer automaticamente, onde é muito fácil encontrar, ir consultar um serviço sobre o que se deve fazer e receber 3 respostas diferentes e encontrarmos 3 funcionários diferentes. Portanto, há aqui uma enorme diferença. É evidente que são ministérios diferentes, tiveram orientações diferentes, e se eu quiser isolar a única coisa que eu consigo distinguir de diferença radical foi um dirigente que passou pelo fisco durante um determinado tempo e que foi e vinha de fora da administração pública, voltou para fora, voltou para dentro, está agora novamente dentro, enfim, está agora mais ou menos, porque é Presidente da Caixa Geral de Depósitos, portanto está meio dentro, meio da administração pública, mas não é bem a administração pública. Estou a falar do Paulo Macedo, não é? Dr. Paulo Macedo. E eu faço esta pergunta para quê? Porque é possível fazer a diferença ou, para que isso aconteça, é só uma conjugação extraordinária de fatores, e neste caso a extraordinária conjugação de fatores que era o Estado precisar de coletar muito dinheiro. O Dr. Paulo Macedo tem um mérito incontestável, que é a conjugação dos astros. Foi especialmente favorável, teve condições, ele foi recrutado com condições remuneratórias excepcionais, como se lembra. Tinha um apoio do da ministra, um apoio total da ministra, e o país precisava de uma forma gritante que o fisco funcionasse. Agora, as organizações não podem viver de estrelas. E a institucionalização dessas práticas é isso que se sente e é isso que frustra quem trabalha na administração, é que mesmo o que é bom não alastra. Mesmo aquilo que deu resultado e mesmo aquilo que provou, é muito difícil passar para outro ministério, porque os ministérios não têm nada a ver uns com os outros. São 11 ministérios em paralelo. Olhar para o lado é uma perda de tempo e é um risco, porque se der para correr mal, é a culpa de quem trata disso, porque o ministro do lado não quer saber do que é que se passa e também não tem tempo para saber, porque uma boa prática no fisco chegou-se à conclusão que era uma boa prática provavelmente no final do governo, do mandato do Diretor-Geral do Fisco e no mandato do governo. O governo que entra, se tem outra orientação, nem quer ouvir falar de sucessos do outro governo. Não quer, faz parte da política. E, portanto, quer é lançar políticas novas e que se esqueçam do governo anterior. Isto é a política. E por isso é que é preciso separar o que é governo do que é administração. E tratar de forma distinta os dois. Eu proponho que haja uma chefia da administração pública. O governo é o órgão superior da administração. Mas não quer dizer que o governo lide com todos os 300 e não sei quantos diretores-gerais sem haver organização nenhuma por baixo. E pode haver uma chefia individual ou pode haver uma chefia coletiva, mas é preciso haver uma chefia exatamente para fazer essa articulação, avaliar as boas práticas e depois promover e acompanhar relativamente aos outros ministérios aquilo que teve sucesso. Uma das práticas muito habituais nos últimos anos, que se diz que
vai por diante para tentar agilizar a administração pública é dar aos serviços outros nomes, às vezes outro estatuto, ter serviços e organismos, criar institutos, dar mais flexibilidade, dar mais, muitas vezes também estatutos remuneratórios diferentes. Isto também tem ido e vindo, porque há coisas que passam em instituto e depois regressam, há hospitais que passam a empresas e depois não se sabe bem se são SA ou são EPE. Portanto, as coisas vão variando ao longo do tempo. Sem dúvida, não vamos repetir esse aspecto, porque não há um balanço exato. Mas agora, o ponto que eu queria colocar era mais outro. É de facto um bloqueio para a administração nós não termos uma administração, como disse, e achar que não devemos ter uma administração de carreira, mas termos uma carreira de funcionários públicos? Determinada pelos sindicatos em muitos aspectos, não é? Eu não considero que isso seja um bloqueio. A administração pode funcionar sem ter carreira de dirigentes. Quem trabalha na administração tem de poder ter instrumentos de gestão, de reconhecimento, por exemplo, do mérito, coisa que hoje em dia que já funcionou e que desde a chamada crise ficou interrompido e é um processo que não recuperou em condições. Mas não é um bloqueio não haver carreira. Já é um bloqueio, por exemplo, a forma de tratar dos chamados precários do Estado. Aquilo estão envolvidos cerca de 31 mil pessoas e a forma de tratar dos precários do Estado levanta problemas segundo a grelha de leitura que eu aqui proponho. Reconhecer que pessoas que têm contratos temporários com o Estado estão a desempenhar funções permanentes suscita duas observações imediatas. A primeira é que o processo que conduziu à aprovação dos contratos temporários tem explicitamente escrito que não são funções permanentes e que não dá origem a funções permanentes. Os documentos individuais onde se fizeram as propostas para a contratação a prazo foram assinadas pela hierarquia da administração e pelo membro do governo que estava em funções, na altura. Ao sair uma lei que diz que admite reconhecer que aquilo que é temporário é permanente, descalça completamente aquilo que se escreveu e assinou antes, tanto da administração como do governo anterior. Além de que se candidata a meter 31 mil pessoas no Estado a olhar para trás, em vez de ser a olhar para a frente e para a organização do trabalho que vai ser necessário nos próximos anos. Pelos vistos, não há ninguém do governo. Percebe-se que o problema não possa ser levantado exatamente como eu estou aqui a dizer, porque o governo negociou na Assembleia o que teve a negociar. Mas do ponto de vista da administração, alguém tem de fazer a ponte entre uma coisa e outra. E não se nota nada. Não é preciso ser de carreira para pôr as questões desta maneira. Mas é preciso estar bem sentado.
E há o problema é que muitas vezes esses lugares, as pessoas vão entrar sem os processos mais exigentes de concurso à entrada que existiriam se não fossem esses contratos precários. Portanto, há, até do ponto de vista da qualidade da contratação, por um lado, e da justiça de quem procura um emprego, por outro, há algo que não está bem resolvido. Agora, falar de precários em Portugal é um tema muito, muito difícil, como sabe, não é? É verdade. E mesmo fazer concursos para que os chamados precários passem a permanentes gato escondido com o rabo fora. parece o cumprimento de um formalismo, enfim, de uma forma tosca. Quando fala, é uma questão que gostava talvez de concretizar um pouco mais, quando fala na separação do ministro de ministérios, fica-se com a ideia de que há como que uma pré-existência desses ministérios e que, portanto, o número de ministros é um bocadinho arbitrário, no limite. É no fundo isso que estamos a falar. Há de facto uma pré-existência, a estrutura. Nós hoje temos situações em que temos a mesma Direção-Geral ou o mesmo Instituto Público a reportar a diferentes ministros e sem saber bem que ministério é que fica, porque aquilo antes foram ali juntos serviços de mais do que um ministério anteriormente. Recordo-me, por exemplo, sei lá, um que agora se fala muito, o ICNF. O ICNF vinha uma parte do Ministério do Ambiente, outra parte do Ministério da Agricultura. Agora não sei bem, penso que nem sei bem quem é que reporta, para ser franco. Se reporta aos dois ministérios ainda. Vamos lá ver. Há ministérios e há entidades e há departamentos de Estado e há ministros. A lei orgânica do governo define quem é que tutela ou superintende os diferentes departamentos do Estado e há departamentos que reportam a mais do que um ministro. A lei orgânica do governo deste governo diz quem é o ministro que coordena essa tutela. Dos anteriores não me recordo, mas a lei orgânica do governo resolve em princípio essa questão. E essa é uma questão que o que há é pouco, devia haver muito mais. Ou seja, os grandes problemas da nossa sociedade, que são os problemas do desemprego e do desemprego jovem e da competitividade da economia e da desigualdade e da pobreza, esses problemas são problemas transversais e, portanto, as políticas públicas têm de ser cada vez mais transversais aos ministérios. E isso, os próprios ministérios deviam cruzar uns com os outros. Agora, como é que se põe o problema dos ministros? Se utilizarmos a grelha de leitura que eu proponho e se tratarmos o governo com as regras do governo, o número de ministros é uma decisão do primeiro-ministro que propõe ao Presidente da República e que o Presidente nomeia. E, portanto, aí já houve governos com 11 ministros, este tem 18. E o próximo pode ter 25. De resto, se substituírem ministros por secretários de Estado, ganhávamos todos. Mas isso é política e discute-se, é discutível, mas em termos políticos. Encaixar os ministérios nos ministros
e os ministros nos ministérios é o trabalho da lei orgânica do Governo. Na presidência do Conselho de Ministros existem hoje em dia 5 ministros, todos na presidência do Conselho de Ministros, e vão todos resolvendo, tratando das políticas públicas de que são responsáveis, e os assuntos de intendência, as secretarias-gerais resolvem o que tiverem para resolver. Por exemplo, naquilo que foi a revolta das artes aqui há um mês, em que lemos nos jornais que houve aí um abalo por causa de um concurso das artes, veio nos jornais que o Ministro da Cultura, coitado, não tinha nem dinheiro nem ministério. Ora, o Ministro da Cultura não precisa ter ministério para nada, tem a presidência do Conselho de Ministros que lhe serve muitíssimo bem. Nem a revolta nas artes teve a ver com o ministério. Aquilo teve a ver com critérios novos que o Ministro tentou pôr em vigor e que originou uma reação violenta que, pelos vistos, foi inesperada. A pergunta que se põe é se o processo legislativo que conduziu à reformulação dos critérios se foi bem sustentado, se falaram, se compensaram os perdedores relativamente aos novos critérios e se a coisa estava bem organizada. Pelos vistos, não deve ter estado, porque isso ficou resolvido pondo dinheiro em cima e passaram os do critério novo mais os do critério velho. Pronto. Mas também aí a falta de dinheiro também é relativa, porque se todos os ministros tivessem dinheiro para fazer o que querem fazer, mais o que faziam os de antes, não havia aí país para aguentar isso. Já só com o que há para fazer já não há, e portanto não há rendibilidade que sustente isso. Portanto, a voz corrente da necessidade do ministro é uma fantasia, e daí que seja importante uma grelha de leitura que permita distinguir a natureza do que está em causa e tratar de maneira diferente na governabilidade e no exercício do poder executivo o que diz respeito politicamente à administração, politicamente respeito ao governo e aquilo que diz respeito à natureza específica da administração que deve colaborar com o governo na execução das políticas públicas. Há um tema que me pareceu ausente do livro. Não sei se deliberadamente, por não fazer sentido lá estar, que é um tema que hoje em dia ocupa boa parte da agenda mediática, que é a chamada descentralização. Como é que olha para a descentralização? Já não falo sequer de regionalização, falo apenas de descentralização. A descentralização, a abordagem que fiz foi no centro do poder e o centro é central. E, portanto, eu não abordei a descentralização porque não era o centro. O centro tem-se... Em matéria de descentralização, a questão, a minha maneira de ver é que isto não vai de descentralizar ou de descentralizar indiscriminadamente. Há matérias que francamente, devem ser tratadas em regime de proximidade e que a descentralização tem de ser preparada, conduzida e acompanhada rapidamente, e há outros aspectos que convém centralizar porque os dias de hoje exigem a tomada de decisões rápidas e uniformes e, portanto, o perfil de descentralização e o perfil de centralização
tem de ser muito discutido, tem de ser muito acompanhado e não é para os próximos 20 anos. É preciso criar mecanismos em que a avaliação não se vai acertar à primeira soluções para os próximos 5 ou 10 anos. E, portanto, é preciso acompanhar a implantação dos novos perfis que venham a ser decididos e ter capacidade e ginástica suficiente para corrigir os tiros. Ora, não se consegue fazer isto sem o apoio de uma administração sofisticada que tenha capacidade de trabalhar de forma isenta, neutra e com profissionalismo. Posso dizer que durante estes anos que desempenhei funções, e quem aqui está que as desempenha, que a neutralidade não é propriamente bem vista. A neutralidade e a isenção profissional da administração não é bem vista, nem é promovida. Daí que eu considero que é importante recalibrar o sistema, obrigando à suspensão da militância partidária e, obstando a isso, às tentativas de captura da administração com a colocação de militantes partidários em exercício da sua militância. Há um ponto que julgo que refere aqui, que diz que muitas vezes se fica a consideração de que os governos e os parlamentos pensam que os problemas se resolvem a golpes de lei. Portanto, há um problema, faz-se uma lei. Leis que são muitas vezes uniformes para o território todo, que no território tem de facto alguma heterogeneidade. Por outro lado, há também uma percepção, e agora já volto a falar como cliente da administração, de que nesses tais, mais do que apenas existirem esses tais ministérios silos, dentro dos próprios ministérios, muitas vezes os próprios organismos são silos que não falam uns com os outros. Eu vivi uma situação, quer dizer, não vivia, mas testemunhei uma situação muito concreta, perto da zona onde moro, onde, quando fui morar para lá, já há uns 15 anos, o presidente da Junta de Freguesia, eu moro ao pé do Cabo da Roca, o presidente da Junta de Freguesia, sabendo que eu era jornalista, e disse, eu gostava de lhe colocar um problema, a ver se me pode ajudar. Não estou a ver como, mas diga lá. Não, é que eu tenho ali um problema no Cabo da Roca, isto foi antes da invasão turística. O problema no Cabo da Roca é que aquilo não tem uma proteção, as pessoas não sabem até onde é que onde chegaram ou não, e de vez em quando caem lá pessoas. Evidente que também há pessoas que se suicidam. Mas eu gostava de pôr ali uma vedação, uma indicação, e estou nisto há 3 anos sem conseguir mexer-me, porque descobri que tenho que lidar, eu já não me recordo se o número é 17, 019 Departamentos de Administração Central. E não consigo pô-los todos de acordo nunca mais. Porque em cada um deles há alguém que acha que o design devia ser mais X ou mais assado. Quer dizer, isto é um problema de articulação também, de resolução concreta dos problemas, que eu não sei se tem a ver apenas com descentralização, porque eu devo dizer que também não gostaria de colocar na mão daquele Presidente da Junta, em concreto, a competência absoluta, porque sei que ele não a tinha. Portanto, mas isso já é uma avaliação minha daquele Presidente da Junta. Mas há aqui um domínio em que uma cultura que existe em todo o país, e não apenas na administração pública, que é uma cultura de falta de confiança nos outros, e achar que só nós é que sabemos exatamente o que é melhor para qualquer solução, e portanto, e se nós formos a Direção-Geral de Faróis, só olhamos para o farol, se formos a Direção-Geral de Marinha, só olhamos para os problemas da proximidade e daquela zona, se formos a Direção-Geral do Ambiente, é outro problema, se formos o Parque Natural, enfim, podia continuar a multiplicar, não sei se conseguia chegar a 17 organismos, ia ter que me esforçar um pouco, mas em cada um deles há alguém que acha que tem a solução única. Isto é um problema que consegue-se resolver dentro da administração ou precisa de política? Ou de políticos? O problema
dos licenciamentos é um problema crónico no país, é um problema que afeta a atividade económica enormemente e o investimento, porque obter um licenciamento é a tortura que diz. Houve a época em que se defendeu o licenciamento zero, hoje em dia ninguém o defende, porque a não ser em condições absolutamente estritas e muito precisas, e o modelo evoluiu no sentido de concentrar os tais 17 que têm, departamentos que têm de se pronunciar num mesmo momento e de obrigar a que pelo menos se vejam uns aos outros a tratar do mesmo problema do licenciamento. Mas esse modelo é o que está hoje em dia em vigor, mas esse modelo não resolve, ajuda, mas não resolve o problema. E o problema tem a ver com o que diz e que está perfeito como cliente da administração para o que necessitar de licenciamentos, é que a única entidade que fecha, que cruza os departamentos e os ministérios é exatamente o Governo. E o Governo está repartido por tutelas. E, portanto, a especialização de cada departamento tem por cima um membro do Governo que também ele tem uma tutela especializada. E, portanto, é como chover no molhado. Porque se para cada licenciamento se juntassem na mesma sala aos ministros dos 17, então aí parava o país para resolver o licenciamento. Daí que eu diga que tem de haver uma chefia da administração pública que cruze ao nível da administração os diferentes departamentos e os diferentes ministérios. É verdade que é como diz, é precisa a intervenção do Governo, mas a intervenção do Governo não só não está preparada pela administração, porque provavelmente a intervenção do Governo seria sempre necessária. Vamos supor um investimento de grande dimensão numa zona crítica do país e, portanto, o Governo aí teria sempre um dedo seu relativamente à aprovação ou à aprovação com condicionantes do investimento. Mas entre o trabalho especializado dos departamentos e a aprovação do Governo, hoje em dia não existe nada. E se houvesse uma chefia da administração, provavelmente muito do trabalho de articulação dos diferentes departamentos era assegurado por essa chefia da administração. E quando passasse esse licenciamento, essa chefia da administração continuaria a trabalhar essa articulação de forma a que o próximo pedido de licenciamento tivesse já uma plataforma mais evoluída e mais trabalhada e mais amadurecida. Porque isto funciona com o toca e foge. Há um pedido de licenciamento, vão todos a correr tratar de licenciamento, vai o Governo, apaga-se a luz, nunca mais ninguém faz nada. E da próxima vez volta tudo a correr atrás da rolha. Não dá. Bem, para terminar, não sei se... queria apenas deixar uma pergunta final, que não me é totalmente claro depois de ler o livro. Está pessimista ou otimista? Ou apenas realista? Não, eu estou muito otimista. No outro dia perguntaram-me, olha lá, mas então as 5 medidas que tu pões são completamente irreais. Isso é completamente louco, ninguém vai ler isso. Não é verdade. Eu proponho 5 medidas. Dissociar ministros e de ministérios já hoje em dia se faz. O que é só com estes. E quem devia fazer isto era a Assembleia da República, a meu entender, que é quem tem competências para organizar a administração, e não o Governo, que dá mais estabilidade. Portanto, é realizável.
A segunda medida tem a ver com a avaliação das políticas públicas. A avaliação das políticas públicas, a Fundação Francisco Manuel dos Santos editou livros em que já 2 políticas públicas foram avaliadas e que a sociedade civil pode exigir, nós todos podemos exigir a avaliação. As boas contas, que é a terceira medida, a lei de enquadramento orçamental, que é fundamental entrar em vigor, foi aprovada pelo PSD e pelo PS. Estava o PS na oposição. Este governo o orçamento que está agora a começar a preparar para 2019, já devia ser feito ao abrigo da lei de enquadramento orçamental. Este governo já adiou. E o sistema de normalização contabilística das administrações públicas, que tem um nome escabroso, enfim, mas que significa que o Estado tem uma contabilidade igual à das empresas, que quer dizer que quando se compra um bem ou um serviço, só é registado como despesa se o dinheiro sair. Se ficar a dever com a contabilidade que hoje em dia existe, não está contabilizado. E, portanto, isso também não entrou em vigor e já foi adiado 2 vezes. E, portanto, as boas contas, enfim, até estão em lei, os prazos estavam em lei, os governos acadiam, ninguém bate o pé. Eu também acho que é fácil. A quarta medida é obrigar a suspender a atividade partidária. Não é estar inscrito com cartão. É só militância partidária. Enfim, isso é um diploma avulso, resolve o problema. E criar uma chefia na administração, enfim, os militares têm, os juízes têm um órgão de gestão a nível superior, criar qualquer coisa também não me parece extraordinário. Portanto, a minha resposta é que eu estou muito otimista. O que eu não gostava é que as coisas que já estão em vigor andassem para trás. Portanto, o caminho é para a frente. E, portanto, eu estou muito otimista nisso. Muito obrigado. Eu queria... Não sei se alguém queria colocar alguma questão. João Santos Lucas, muito obrigado pela excelente exposição que foi feita e pela condução da discussão. Acho que temos aqui matéria para reflexão e para fazer avançar políticas e soluções que é importante serem refletidas e discutidas na sociedade. Mas há uma questão que me ficou, enfim, na dúvida, relativamente ao funcionamento da administração, que tem a ver não só com a partidarização, mas também com a influência de outros poderes ocultos que nem sequer são explicitados, mas que existem no processo político, nomeadamente na fase de formulação das políticas e também na fase de implementação. Há atores que não são atores conhecidos, que utilizam os meios normais da comunicação social. Esses grupos de interesses devem também ser explicitados e a agenda política deve esclarecer a sua intervenção. Há muitos anos que eu gostaria de ver na Assembleia da República o registro de todas as visitas aos membros do Parlamento e era bom também que tivéssemos um registro de todas as visitas aos membros do Governo e da Administração. Penso que é muito importante perceber se a maçonaria tem ou não tem muito papel em Portugal. Muito obrigado. Boa tarde, queria reforçar o que acabou de ser dito, uma exposição interessantíssima. Eu tinha 2 perguntas. A primeira é: a suspensão da militância partidária seria eficiente? Nós temos um exemplo disso que já acontece com o Presidente da República, não é? Que entrega o cartão antes de se candidatar à presidência e, no entanto, acontece que normalmente quando o Presidente é do meio, pronto, suspendeu o cartão, mas era de um partido diferente
do partido que é o Primeiro-Ministro e o Governo, que normalmente, de uma maneira ou de outra, o Governo, já aconteceu muitas vezes que cai, e que antes do Presidente sair, entra um Governo do mesmo partido que o Presidente era. Isto é uma tese que é defendida por Santana Lopes num livro que ele publicou recentemente chamado Pecado Original. A segunda pergunta que eu tinha era sobre a possibilidade de, em vez de se autonomizar a administração pública, de certa forma, do Governo, se não seria mais viável fazermos uma reforma por forma a que o Governo permaneça mais tempo no poder, o mesmo partido. Uma reforma eventualmente do sistema eleitoral que passe por transitarmos mais para o sistema maioritário, com círculos, em vez de plurinominais, uninominais, e eventualmente chegarmos ao bipartidarismo. Obrigado. Muito obrigado. Monte uma questão que está ali atrás, por favor. Boa tarde. O meu nome é Fernando Mendes e eu gostava de começar por agradecer ao Sr. José Maria Sousa Rego o facto de ter escrito o livro. É uma decisão muito importante para todos nós, é uma decisão de coragem. Não conseguindo ler o livro todo, mas nas primeiras 50 páginas eu já vi aspectos que são extraordinariamente importantes e que na realidade mostram bem como o Governo trabalha sem comunicação, com decisões unilaterais, sem tomar em linha de conta muitos aspectos que devem ser tomados. E a minha pergunta é o seguinte: eu estou convencido, mas gostava de ter a tua opinião, estou convencido que sem uma alteração do sistema eleitoral, sem que hajam círculos uninominais para a eleição dos deputados na Assembleia da República, por forma a que os deputados se sintam ligados aos eleitores e não só aos partidos, a sociedade civil, que é, quanto a mim, a unidade fulcral para fazer as alterações que tão bem estão escritas no teu livro, não vai conseguir fazer. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Sou eu. Eu vou tratar aqui algumas coisas e depois vou passar ao José Manuel Fernandes aqui outras que terá outras considerações com certeza a fazer. Eu sobre a maçonaria, a pergunta direta, a João Santos Lucas, eu trabalhei com os agentes oficiais e, portanto, no centro do poder, com os agentes que a lei prevê que funcionem. E, portanto, por fora da mesa, não tratei as outras questões. O país e a sociedade têm organizações, têm uma cultura, têm referências que ultrapassam isso, mas eu ative-me à relação entre os agentes políticos definidos em lei. Trato todos? Ou... Como quiseres, depois eu posso então, relativamente às duas perguntas que fez, se a suspensão da militância partidária se é suficiente, eu gostava que fosse. Porque, e acho que pode ser, porque era a partidarização, a noção de partidarização da administração tem de ser combatida. E a medida a seguir é uma medida, ou seja, a medida mais forte, corta os militantes partidários de poderem exercer funções na administração. E isso penso que não se devia ir, porque é pessoal profissional da política que pode perfeitamente trabalhar na administração. Está numa organização de outra natureza e, portanto, tem de vestir a camisola. Mas não há razões para que não, em meu ver, para que não possam trabalhar
de uma forma isenta, trabalhando com credibilidade, com um governo de orientação oposta, mas se o conseguirem fazer, é perfeito. E permite que todos possam trabalhar na administração. E, além de que a suspensão dessa atividade é sempre escrutinável publicamente. A sociedade civil é que não pode ficar a vida toda a dizer mal de todos sem fazer nada. Escrutinem isso e, portanto, é escrutinável e eu acho que sim. Sou otimista. Lá no capítulo de coisa, sou otimista. Relativamente às outras questões que você pôs e que o Fernando Mendes levantou, a reforma que eu proponho faz parte e é um capítulo da reforma do Estado que o Vasco Polido Valente recentemente, na publicação dos 4 anos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, uma vez que estamos aqui, considera que é um dos bloqueios crónicos da sociedade portuguesa, é exatamente a reforma do Estado, a par da modernização e da competitividade da economia, são os 3 bloqueios que ele identifica, e além disso, hoje em dia também há quem tenha publicado que a competição global que hoje em dia se verifica entre blocos é uma competição pela organização do Estado. O Ocidente com o Estado-nação e depois com o Estado liberal e com o Estado social foi evoluindo e a organização do Estado deu vantagem ao Ocidente nestes séculos. Hoje em dia, a China, o capitalismo de Estado e algum descrédito nos países do Ocidente relativamente à organização do Estado levam a que a competição seja uma competição entre desempenhos do Estado. Em países pequenos, a Suécia, na Europa é um exemplo, a Suécia e os nórdicos, que nos anos 90 passaram pelo pior, foi os primeiros a quem faltou dinheiro, até porque tinham um Estado Social muito avançado, mas reequilibraram-se, corrigiram e têm modelos sofisticados, nomeadamente a Suécia. Mas eles são capazes de corrigir o tiro, são capazes de mexer, são capazes de adaptar. Nós temos uma incapacidade crónica de mexer nisto e resistimos imenso à mudança e ao ajustamento da organização do Estado. O livro aborda uma parte, os aspectos do sistema eleitoral são um capítulo também da reforma do Estado. Mas passava a palavra ao Manuel. Penso que não sou o protagonista, mas posso dizer 2 palavras muito rápidas sobre isso. Eu diria, eu não tenho a certeza absoluta que nós devemos centrar muito em grandes reformas que mudem radicalmente a nossa arquitetura do sistema. Como de vez em quando surgem ideias, os ciclos uninominais, um maior poder do Presidente, mudanças da duração dos mandatos. Há países que têm feito muitas experiências, têm mudado muitas vezes de leis eleitorais, por exemplo, e tal é um exemplo disso, e não resolveu o problema. E já experimentou praticamente tudo, desde coisas quase totalmente proporcionais a coisas quase totalmente uninominais. Há países que têm praticamente o mesmo sistema há 300 anos, como a Inglaterra, e têm os solavancos, mas apesar de tudo vai funcionando.
mas é preciso dizer que funciona porque tem 300 anos. Se tivesse cá só 20, não funcionava. Portanto, o sistema americano, que também é uninominal, neste momento está sob grande crítica por causa do que eles chamam, não sei se vou dizer bem a palavra, gerrymandering, alguma coisa assim de género, que é o redesenhar dos ciclos eleitorais para fazer com que certo tipo de partidos sejam sempre eleitos. Daquilo na prática acabam por se criar ali umas zonas politicamente homogéneas onde ganha sempre o mesmo. E isso naturalmente levanta muitas questões. Eu pensando nos nossos problemas atuais, eu talvez dissesse o seguinte: como é que nós conseguimos que o nosso sistema político seja menos rígido? Isto é, mais do que pensar numa preocupação de forçar um bipartidarismo, encontrar mecanismos para que seja possível romper um monopólio, de vez em quando haja alguma perturbação no monopólio dos partidos existentes. Nos sistemas uninominais, como é inglês ou americano, isso tem acontecido por via de outsiders que conseguem conquistar os partidos. Se quiserem, aconteceu no caso dos conservadores ingleses com Thatcher, aconteceu agora com os trabalhistas com Corbyn. Bem, na América aconteceu com o Trump e já não sabe onde é que vai dar, mas enfim, acontecem momentos em que o sistema é abanado. Agora, nós temos em Portugal um sistema com os quais nos sentimos muito satisfeitos, porque é muito mais estável que o francês, onde há partidos que partidos desaparecem, com o próprio espanhol, onde há partidos a desaparecer, com o italiano, onde então a rebolícia é total. Olhando até para a Alemanha e vemos os partidos tradicionais a serem pouco e pouco comidos pelas margens, e achamos que em Portugal nós resistimos. Mas nós resistimos com níveis de abstenção recordes. Portanto, e isto pode ser um bomba relógio, pode ser o sinal de que há uma bolsa ali à espera de que alguém de repente possa surgir e que represente. E por outro lado, como não é muito fácil penetrar no sistema, é difícil, não é só o problema de poder haver candidaturas independentes, é o facto de nós termos partidos que vivem muito da sua base territorial e do seu legado. E fazer um partido novo, como fez, por exemplo, Macron em França, nós todos achamos isso um feito extraordinário, mas nunca um presidente francês foi eleito com tão poucos votos como o Macron. É bom não esquecer isto. Ele teve a abstenção em Inglaterra foi altíssima, em França foi altíssima. A nossa ainda foi mais elevada. E eu, ao contrário do que pensei aqui há uns anos atrás, acho que nós estamos perante um problema de abstenção técnica. Acho que há abstenção técnica, há de haver sempre. Estamos mesmo perante a abstenção real. Pessoas que não se interessam por ir votar. E aí, se eu me dissessem onde é que eu me devo focar para tentar mexer no sistema político, eu ia tentar responder a este problema. O que é que faz com que as pessoas fiquem em casa? Onde é que eu encontro formas de trazer para a política protagonistas que hoje não vêm, não querem vir, gostariam de vir, mas sabem que o caminho lhes está barrado por aparelhos, por rendimentos baixos, no caso de serem pessoas qualificadas da sociedade e que têm rendimentos mais elevados. Há muitas barreiras à entrada e, portanto, aquilo que aconteceu no período da Revolução, em que de repente os melhores estavam na Assembleia, hoje não acontece. E pelo contrário, é um sistema que repele, que é quase como aquelas coisas que se usam nas gabardinas para repelir a água, repelem os melhores. Não estou a dizer que não haja de vez em quando exceções. Há exceções, há pessoas que furam isto. Mas é necessário uma endurance, uma persistência e uma capacidade de encaixe numa dimensão extraordinária para o fazer. Como é que isto se rompe? Eu não tenho nenhuma solução, mas não creio sinceramente que haja um passo de mágica como vamos agora para os círculos uninominais e com isso o problema fica resolvido. Porque nós temos círculos uninominais nas câmaras municipais e não é por aí que têm surgido as grandes alterações e as grandes figuras no nosso sistema, porque aí o que se tem acontecido é quase que uma reprodução em pequeno do que se passa a nível nacional. Eu não sei se há mais alguma questão na Assembleia, não devia ser eu a terminar, não sei se quer dizer umas palavras.
Se não houver, agradeço a presença de todos. Dou mais uma vez os parabéns à Fundação. Estou farto de dar os parabéns à Fundação em imensas ocasiões, mas acho que a Fundação realmente merece. E quando aqui recorda que tudo isto é feito com 26 pessoas, ainda merece mais.